Bom sábado a todos. Espero que tenham tido uma semana abençoada por nosso Deus. E é bom estarmos aqui na sua presença esta manhã para louvar o seu santo e divino nome. Existe um relógio que se chama o relógio do juízo final. É um relógio simbólico que é mantido desde 1947 por um grupo de cientistas atómicos da Universidade de Chicago. Eles utilizam esta analogia onde a raça humana está a minutos da meia-noite e para eles a meia-noite seria o culminar de uma catástrofe ou de uma guerra nuclear na Terra. E recentemente o tempo que estava era de 90 segundos, passou para 89 segundos. E os cientistas consideram que cada vez está mais perto realmente do mundo entrar numa crise, numa catástrofe. Eles chegam a essas conclusões porque eles olham para as situações do mundo, olham para as ameaças colocadas pelas armas nucleares, para as alterações climáticas, para os eventos biológicos, para a má utilização das tecnologias. Eles vão juntando todas estas coisas e chegam à conclusão de que realmente o mundo está a caminhar a passos largos para a meia-noite. 89 segundos. O que é que nós faríamos com 89 segundos? O que é que dá para fazer com 89 segundos? O que é que vocês acham? O que é que dá para fazer com 89 segundos? Vestir-nos não dá, que a gente demora um bocado de tempo. Se calhar, com 89 segundos, nós podemos fazer é orar. Orar. Como é que seriam as nossas orações sabendo que nós temos pouco tempo? Faz-me lembrar o Pedro, quando andava sobre as águas e começou a afundar. Como é que foi a oração dele? Foi uma oração assertiva, foi direta. Disse, Senhor, salva-me. Ele sabia que tinha pouco tempo. Ele não podia estar ali, e desculpem o que eu vou dizer, não tinha que começar ali uma oração normal, como a gente faz. Pai nosso, estás nos céus, e ia lá afundar-se, não é? Ele sabia que o pouco tempo que tinha, a sua oração tinha que ser assertiva e dizia, Senhor, salva-me. Como devem ser as nossas orações, sabendo que realmente a vinda de Jesus se aproxima? É verdade que este relógio do juízo final não deve ser tomado à letra, mas as palavras de Jesus deixam muito claro em Mateus 24 e Mateus 25 que este relógio do juízo final está a andar rapidamente. Se o tempo é curto, então como é que nós devemos orar? Sabem que alguns desportos é dividido por 4 períodos de tempo. O futebol americano, creio que é 4 períodos de 12 ou de 15 minutos, mas olhando para o basquetebol, são 4 períodos de 10 minutos. Normalmente, nas estratégias das equipas, é que nos primeiros tempos, eles não começam logo a atacar. Eles começam a analisar a equipa, a estratégia da equipa, adaptando-se também à estratégia para ter ali um equilíbrio naqueles primeiros tempos. Mas nós vemos que depois, no terceiro e quarto período do jogo de basquete, a estratégia da equipa é diferente. Qual é o objetivo da equipa? É que nos últimos períodos de tempo possam ser assertivos para que no final possam ganhar o jogo. As jogadas e as estratégias que a equipa faz no último período de tempo são determinantes para saber se a equipa ganha ou perde o jogo. Creio que o mesmo se passa com a oração. Nós estamos a viver, digamos assim, o último período da história deste tempo. Na realidade, olhando para as profecias temporais que já expiraram, nós estamos a viver no prolongamento. E a minha atitude e a forma como eu oro vai determinar se no final desta história serei um vencedor ou não. Está na altura de nós podermos orar de uma maneira diferente. Também de permitir que Ele faça através de nós proezas. E a maior proeza que Deus pode fazer em nós é transformar o nosso caráter e o nosso coração. E neste último período, nesta última crise, a nossa maior preocupação deve entregar o nosso eu a Deus, permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então, eu gostaria que nesta manhã
pudéssemos olhar para 4 tipos de orações assertivas, que devem ser relevantes na nossa vida antes da vinda de Jesus. A primeira encontramos, e podemos abrir a Bíblia, encontramos no Salmo 139, versos 23 e 24. Salmos 139, o verso 23 e o verso 24. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então a primeira oração que nós devemos fazer é: Senhor, sonda-me. Nós estamos a fazer esta oração, é um convite ousado para que Deus possa abrir os armários, não para que eles caem em cima de nós, não é? Que possam abrir os armários para que Deus possa trabalhar e tocar nas coisas mais escuras que existem no nosso coração. O mesmo texto, noutra versão, o livro, diz-nos: examina-me, ó Deus, observa o meu íntimo, prova-me e analisa os pensamentos, vê tudo o que há em mim de mau e conduz-me pelo caminho eterno. Porquê é que nós precisamos que Deus sonde o nosso coração? Porquê é que nós precisamos que o nosso coração seja examinado? Em Jeremias 17:9 diz-nos: o coração é algo de muito enganador e desesperadamente mau. Ninguém sabe na realidade como ele é ruim. Então, o nosso coração é o quê? Enganoso. O primeiro aviso que Jesus deu aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, em Lucas 21:8, é: cuidado para que não serem enganados. Muitas vezes nós pensamos que os enganos, e é verdade, os enganos vêm da nossa direita, vêm da nossa esquerda, vêm daquilo que nos rodeia, mas nós também temos de ter cuidado com o nosso coração, porque se o nosso coração é enganoso, ele nos pode dar uma indicação que realmente não é verdade. Se nós olhamos para a igreja de Laodiceia, qual é o pensamento dos laodiceanos? Eu estou bem, estou rico, abastado, não preciso de nada. É um coração enganoso. Porque a realidade, quando Deus sonda o coração dos laodiceanos, o que Ele vai dizer? Pobre, cego, miserável, tu precisas de tudo. Tu não tens nada. Então, realmente, muitas vezes, nós temos uma ilusão de que nós estamos bem. Mas o nosso coração é enganoso. Nós vivemos num mundo de mentiras, de enganos. Hoje, a desinformação, os factos alternativos e as mentiras descaradas são o ar que respiramos hoje. As pessoas hoje não estão preocupadas em dizer a verdade. George Orwell disse o seguinte: em tempos de engano universal, dizer a verdade torna-se um ato revolucionário. Isto é interessante, porque hoje vivemos numa época só de mentiras, que dizer a verdade, somos revolucionários. O que é que vai no nosso coração hoje? Uma oração final na preparação para a vinda de Jesus. Não devemos apenas pedir a Deus que faça algo por ti, por mim, mas estamos a pedir a Deus que revele algo em nós. Por isso este sonda ao Deus, então eu estou a pedir ao Senhor: Senhor, revela em mim aquilo que eu necessito de ser quê? Acariciado, é? Que seja eliminado da minha vida. Eu estou a pedir a Deus que me mostre a realidade do meu coração. Porque se eu pedir ao meu coração, Ele vai me enganar. E eu dizer: sonda-me, Senhor. Quando nós fazemos esta oração, nós realmente estamos a pedir a Deus que vá a tocar naqueles cantos mais difíceis de limpar. Uma vez eu vi uma ilustração de que alguém convidou uma pessoa a vir a casa, mas só deixou a pessoa na sala. Não permitiu nem ela ir à casa de banho, nem ao quarto, nem à cozinha, porque toda a casa estava suja. Se calhar muitas vezes também dizemos ao Deus: Senhor, entra na minha vida, mas fica só na sala.
Não vais ao meu quarto que está desarrumado, não vais à casa de banho que está suja, não vais à cozinha, então a louça está por lavar. Quando Deus quer entrar no teu coração, Ele quer entrar quanto? Ele quer limpar tudo na nossa vida. E ao fazer esta oração, eu estou a pedir autorização a Deus para que Ele possa entrar no nosso coração. Senhor, sonda-me, vê alguma coisa na minha vida, limpa-me. Esta é uma oração que nós devemos fazer ao aproximarmos da vinda de Jesus. Senhor, sonda-me. Porque nós não podemos estar ao luxo de estarmos a brincar às igrejas, não podemos estar ao luxo de estarmos a brincar com uma granada na mão, digamos assim. O que está em causa é a minha salvação. O que está em causa é um dia poder ver Jesus face a face, de entrar pelas portas da cidade da Nova Jerusalém. E ao dizer sonda-me, ó Deus, eu estou também a pedir a Deus, Senhor, traz avivamento na minha vida. Reaviva a minha vida. Então este é o primeiro tipo de oração que nós devemos fazer. Senhor, sonda o meu coração. Outra oração que nós podemos ver, sabem que existe uma doença, e já vou dizer qual é o tipo de oração, que é a narcolepsia. A narcolepsia é uma doença grave. As pessoas com esta doença podem adormecer a meio de qualquer atividade. Até no meio de uma pregação. Podem adormecer no meio de qualquer atividade. Provavelmente, vocês não iriam querer que o motorista do autocarro ou do Uber tivesse este tipo de doença, certo? Quem gostaria de andar num Uber cujo condutor tivesse narcolepsia? Eu não queria, não é? Estamos a conversar connosco. Qual é o seu destino? Eu não queria que um piloto também tivesse esse problema. Eu não queria que o cirurgião tivesse esse problema ou que um dentista tivesse esse problema. Ninguém gostaria. É um distúrbio que pode ser perigoso termos este tipo de doença, a narcolepsia, de dormirmos. Este é um momento de estarmos despertos. Por isso que a nossa oração, esta segunda oração é: Senhor, desperta-me. Romanos 13:11 diz: é tempo de despertarmos do nosso sono. Porquê? Porque a nossa redenção está mais próxima. Então esta é uma oração que eu devo fazer. Senhor, desperta-me. O ser humano tem a tendência de sucumbir à narcolepsia espiritual nos piores alturas possíveis. Reparem, as virgens, todas elas adormeceram, é verdade. Todas elas adormeceram. Em que momento é que elas adormeceram? Quando estavam à espera de quem? Do noivo. Momento crucial. Adormeceram quando não tinham que adormecer. Lucas, podemos abrir o livro de Lucas, capítulo 22. Nós estamos a viver num tempo que nós não podemos adormecer. Caçar, se eu adormeço, o meu coração está a mandar sinais que está tudo bem. Podes adormecer, Samuel. Atenção que o nosso coração é enganoso. Lucas, capítulo 22, verso 45 e 46. Isto é um episódio que Jesus está no Getsemane e diz: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou fazendo o quê? Dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis a dormindo? Levantai-vos e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O que é que os discípulos deviam estar a fazer naquele momento? Deviam estar a orar. Mas o que é que eles estavam a fazer? A dormir. É verdade que a nossa era é uma era de esgotamento, não é? Estamos exaustos mental, emocionalmente, espiritualmente. Tudo aquilo que nos rodeia, seja o nosso relacionamento no trabalho, tantas coisas, a gente fica exaustos. Mas esta é uma condição perigosa, porque quando nós estamos exaustos, você já se passou com vocês, não é? A gente chega cansados no dia de trabalho, senta no sofá, e o que é que acaba por acontecer? Porquê? Porque nós estamos esgotados. E este é um tempo perigoso, porque o esgotamento muitas vezes faz-nos adormecer, também em termos espirituais. Orai para não cairdes em tentação. A própria oração que Jesus ensinou aos discípulos, em Mateus 6,13, diz: não nos deixes cair em tentação.
Provavelmente a tentação de escolher os próprios caminhos em vez de escolher os caminhos de Deus. Talvez a tentação de confiar no seu próprio entendimento e se sente sábio aos seus próprios olhos em vez de confiarmos na direção de Deus. Esta era a mesma tentação que Jesus estava a ter no jardim de Getsemane. Qual era a tentação que Jesus estava a ter? Senhor, passa de mim este cálice. Era a tentação. Mas não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Jesus esperava que os seus discípulos, os seus companheiros de viagem, tivessem de interceder e orar por eles. Mas na verdade é que eles estavam a dormir. Sabendo que Jesus está a voltar, será que vale a pena fazer as coisas à maneira de Deus? Ou será que haverá outra opção menos dispendiosa? A menos dispendiosa é fazer a minha vontade. Mas, ao caminhar para os finais dos tempos, a pergunta que devo fazer para mim mesmo é: será que vale a pena fazer as coisas à maneira de Deus? Será que vale a pena fazer a vontade de Deus? 1 João 2,17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Reparem as implicações, o facto de terem dormido. O facto de ter adormecido, Pedro não agiu de acordo com o Espírito. Quando prenderam Jesus, o que é que Pedro fez? Pegou na espada e ia matar aquele que apareceu. Cortou a orelha de Malco. Jesus diz: guarda a espada, quem a usa provoca a sua própria morte. No nosso tempo de esgotamento, temos de saber como responder adequadamente numa crise. Acorda-me, Jesus, porque quando eu durmo, eu respondo de forma inadequada numa crise. Quando se tornou claro que os discípulos, que Jesus não se ia defender, o que é que os discípulos fizeram? Todos foram-se embora. Viram que Jesus não ia fazer nada? Pum! Fugiram todos. Eles não conseguiram perceber o que Jesus estava a fazer. Porquê? Porque tinham dormido quando deviam estar a orar. Quando dormimos em vez de orar, os caminhos de Deus parece que nos ofendem e nós abandonamos os caminhos de Deus. Por isso, Senhor, acorda, desperta-me, porque quando eu durmo, eu posso ofender os teus caminhos. Eu ofendo-me com os caminhos de Deus. Pedro fugiu, mas como é que ficou Pedro em todo aquele processo? Pedro acompanhou Jesus de perto, foi? Pedro acompanhou Jesus à distância. É interessante, não é? Diz Lucas 22:54, agarraram-no e levaram-no à residência do Supremo Sacerdote. Pedro seguia à distância. Quando dormimos em vez de orar, a nossa relação com Deus torna-se distante e estranha. Porquê? Porque eu estou a dormir em vez de estar a orar. Senhor, ajuda-me, desperta-me, porque quando eu estou a dormir, eu estou mais distante de Ti. Sempre que Pedro dormiu, reparem, Pedro adormeceu. Quando perguntaram a Pedro se conhecia Jesus, qual foi a resposta de Pedro? Não o conheço. Por isso, eu tenho que orar a Deus: Senhor, desperta-me, porque quando eu durmo, eu nego-te. Em que áreas da nossa vida espiritual nós estamos adormecidos? Onde é que o teu espírito está disposto, mas a tua carne é fraca? Paizinho, desperta-me. Desperta da minha mornidão espiritual. Desperta da minha sonolência espiritual. Não é a altura de dormir, é a altura de despertar, sabendo que Jesus está cada vez mais próximo. Precisamos dizer a Deus: Senhor, eu estou exausto. Estou cheio de tristeza pelo pecado. Tudo à minha volta parece que aperta-me, e eu estou a ficar sem forças. Senhor, desperta-me, ajuda-me a enfrentar cada desafio. Não me deixes dormir durante uma crise, porque eu não te quero negar. Muito bem, então já vimos dois tipos de oração: sonda-me e desperta-me. O terceiro, se calhar uma oração mais difícil,
Vamos a Salmos 51, verso 17. Salmos 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Qual é o sacrifício que Deus deseja e é agradável ao Senhor? Um espírito quebrantado. Se calhar esta é a oração mais difícil. A oração que eu devo fazer a Deus é: Senhor, quebra-me. Senhor, quebra-me. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado. Reparem, o que é preferível? Cairmos sobre a rocha e nos quebrarmos todos, ou ficar totalmente quebrado, ou a rocha cair sobre mim? Qual é a diferença? É porque eu cair sobre a rocha, que é Cristo, e me quebrar, o que é que Cristo pode fazer em mim? Pode-me restaurar. Mas se a rocha cair sobre mim, o que é que acontece comigo? Fico esmagado. É por isso que eu devo orar: Senhor, quebra-me. Quebra o meu eu. Quebra o meu caráter, Senhor. O caráter que está distante de Cristo, não é? O verdadeiro quebrantamento diante de Deus não é um evento único, não é eu orar: Senhor, quebra-me. E Deus quebra-me e já está. É uma escolha diária de morrer para quem? De morrer para o eu. Eu não sei como é que é o vosso eu, mas o meu eu é muito complicado. É uma escolha diária. Houve alguém que disse, Oswald Chambers disse o seguinte: se alguma vez quisermos ser transformados em vinho, teremos de ser o quê? Esmagados. Não se pode beber uvas, as uvas só se tornam vinho quando são espremidas. Para Deus fazer algo na minha vida, algo extraordinário, eu preciso de ser quebrantado. O que é que na minha vida precisa de ser quebrado? Que áreas da minha vida precisam ser exprimidas pelo Senhor? Eu quero, e a nossa vida hoje aqui nesta terra deve ser uma vida cheia de doce do aroma de Cristo. Um cheiro que seja transmitido para os outros. Eu necessito de ser quebrantado. Nós já vimos 3 orações. Sonda-me, desperta-me, quebra-me. A quarta, nós podemos encontrar em Isaías, capítulo 6. Isaías 6. No verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o que é que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. A quarta oração assertiva que nós devemos fazer é dizer: Senhor, envia-me a mim. Depois de Deus me ter procurado e sondado a minha vida, depois de Ele ter-me despertado, depois de eu ter quebrantado, Deus quebrar a minha vida, quebrar o meu eu estou pronto para dizer ao Senhor: envia-me. Greg Gorshall, no seu livro Orações Perigosas, diz o seguinte: e se em vez de pedirmos sempre a Deus que faça algo em nosso favor, ousássemos pedir a Deus que nos use em seu favor. É interessante, porque realmente eu olho para as minhas orações e estou sempre a pedir a Deus que faça algo na minha vida. Estou sempre a pedir a Deus que faça algo em meu favor. E se calhar
eu tenho que refletir e as minhas orações nunca digo, Senhor, usa-me, envia-me, utiliza-me. Que seja um instrumento teu. Por mais louco que pareça, Deus usa os seres humanos perdoados, precisamente porque eles foram perdoados. Deus usa os seres humanos que foram quebrantados, porque realmente Deus os restaurou. Para quê? Para que possam buscar aqueles que também precisam de ser restaurados. É interessante, Deus podia ter enviado os anjos, é verdade. O trabalho seria mais rápido, possivelmente. Mas será que os anjos sabem o que é ser perdoado? Será que os anjos sabem o que é ser restaurado? Será que os anjos sabem o que é ser salvos pela graça? Mas tu sabes, meu querido amigo. Tu foste perdoado por Deus. Tu foste despertado por Deus. Tu foste restaurado por Deus. E quando tu passas por esta experiência, o teu coração deseja, Senhor, envia-me a poder mostrar às outras pessoas que Deus também as pode restaurar. É muito mais fácil alguém que compreenda o que é o pecado, alguém que compreenda o que é a tentação, alguém que compreenda toda a experiência humana do que se for outra pessoa também a falar delas. Deus dá-nos o privilégio de sermos os seus primeiros socorristas. Ele quer que sejamos como os bombeiros, que em vez de fugirem de um fogo, que em vez de fugirem dos problemas, são os primeiros a dirigirem-se a eles. Deus quer que tu sejas o primeiro socorrista. Quando vês alguém aflito, nós não devemos fugir, mas devemos ir ter com eles. Envia-me, Senhor, para trazer luz. Envia-me, Senhor, para trazer alegria. Envia-me, Senhor, para trazer esperança. Mas primeiro purifica-me de todas as tolices da minha vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma nova visão de quem tu és e de quem eu sou. Para que eu possa representar-te corretamente o teu caráter. Sabem que estas orações refletem a piedade que nós devemos possuir antes de Jesus voltar. A oração é a única maneira de sermos uma ameaça para o reino das trevas. Fazendo uma alusão à introdução da história, faltando apenas 89 segundos, é agora a nossa hora, a tua hora, nós como povo de Deus, entrarmos em ação para fazermos a diferença. Deus está a chamar-te. E hoje nós vamos dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, sonda-me. Eis-me aqui, desperta-me. Eis-me aqui, quebra-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos amigos, é tempo de remir o tempo. Cada vez mais Jesus se aproxima. Eu sempre que adormeço a minha filha, à noite, a minha filha pede que eu conte histórias do céu. Então começa ali a minha mente a falar do céu. Sabe qual é o privilégio de um dia ver Jesus face a face e Ele saber o teu nome? No meio daquela multidão toda, Jesus chegar ao pé de ti, olá meu filho Samuel. Eu, hã? Como é que tu sabes o meu nome? Eu conheço tudo de ti. Tinha saudades tuas. Bem-vindo à tua casa. Vocês já pensaram na eternidade? Eu quando conto as histórias eu fico a pensar na eternidade. O que é a eternidade? Já pensaram? A nossa mente humana é nasci, cresci e morrer. A eternidade é iniciamos e não há mais. Não há mais o fim. O privilégio de poder ver Jesus face a face, o privilégio de viver com todos vocês, com todos os seres salvos, toda a eternidade. Porquê é que nós estamos agarrados às coisas deste mundo? O que é que nos faz apegar? Quem gosta de viver num mundo de sofrimento, com doença, com morte? Recentemente fiz um funeral de uma pessoa que tinha 45 anos.
De que valeu a pena viver 45 anos se nós não temos esperança? A nossa esperança é que Jesus vai voltar. É tempo de despertarmos, é tempo de dizermos: Senhor, sonda o meu coração. Eu sei que o meu coração é enganoso, está cheio de manchas. Sonda, mostra-me, revela-me aquilo que eu quero, que eu preciso eliminar. Senhor, desperta-me. Não permitas que eu durma no meio de uma crise. No momento que a minha vida espiritual necessita de ser fortalecida, eu preciso de orar mais. Senhor, desperta-me. Senhor, quebra o meu eu. O meu eu que sempre leva para o lado errado. Quebra-me, restaura-me. E, Senhor, enquanto eu tiver vida, envia-me para ser uma bênção para aqueles que não te conhecem. É tempo, meu povo, meus amigos, povo de Deus. É tempo de orarmos de uma forma assertiva, para quando Jesus vier, nós possamos estar de pé na sua presença. E sabem, estas orações que fazemos ao Senhor, o Senhor as vai responder. O Senhor vai-te sondar e vai-te revelar aquilo que precisas mudar. O Senhor vai-te despertar quando a tua vida espiritual está a ficar sonolenta. O Senhor vai-te quebrar o teu eu, se é o teu desejo, e o Senhor vai-te enviar. E quando o Senhor te envia, como disse a Moisés, eu irei contigo. E Deus abençoe a cada um de vós. Possamos preparar, como diz Amós, possamos preparar-nos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa vida. Nós iremos enfrentar os tempos do fim com uma vida de oração plena e assertiva. Que Deus nos abençoe. É a minha oração.